mínimo exigido para o protocolo. Paralelamente, a oposição articula também a criação de uma CPMI para investigar o Banco Master. Falta a assinatura apenas de um deputado e de 7 senadores para o requerimento. Alexandre de Moraes já acumula mais de 40 pedidos de impeachment no Senado. O processo de impeachment de ministros do Supremo é de competência do Senado Federal. Para 2026, congressistas também discutem a atualização da lei do impeachment. E para a gente tratar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o professor e advogado Antônio Minhoto. Minhoto, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer estar com você, trazendo conhecimentos aqui sobre essas pautas jurídicas. Bom, para começar então a nossa conversa, Minhoto, o senhor aprova esse movimento da oposição em desfavor do ministro Alexandre de Moraes? Já temos aí muitos pedidos que estão aí na mesa, mas esse agora em relação a esse último acontecimento do Banco Master, né? Qual é a sua avaliação, a sua visão jurídica a respeito desse pedido? Bom, boa noite a todos, a você, Raquel, os que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês. Olha, veja só, o impeachment, ele é um procedimento extremo, né? Acho que dá para perceber isso, mas é bom a gente destacar. E por ser um procedimento extremo, é natural que o presidente, especialmente do Senado, que é onde transcorreria esse processo, onde ele seria desenvolvido, ele ofereça resistência em dar efetivamente andamento a qualquer um desses pedidos. Agora, a análise, você me pediu, eu não posso fugir da análise, claro. Existe uma base para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu vou me limitar à questão do Banco Master e te colocar o seguinte: se ficar comprovado que o ministro Alexandre de Moraes efetivamente, concretamente, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no sentido de intervir para o objetivo dele, né, para beneficiar a esposa, a Viviane Bart, que é advogada e tinha um contrato milionário com o Banco Master, e isso caracteriza o que tem lá no artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment, que prevê uma das hipóteses, né, do impeachment de ministro do STF, que seria uma espécie de uma quebra do decoro, né, ferir a dignidade do cargo, ter um comportamento que fira o decoro ou a dignidade do cargo. E me parece que algo assim fere o decoro do cargo, mas assim, abertamente, sem contar que, se isso ficar comprovado, mas quero deixar muito claro, tudo isso é sujeito à comprovação. Se ficar comprovado, é também a prática de um crime, a advocacia administrativa. Está previsto no artigo 321 do Código Penal. Então, repito, vou colocar lá desde o começo. Se ficar comprovado esse comportamento do ministro Alexandre de Moraes, sim, ele fica sujeito a um processo de impeachment, ou pelo menos estaria em tese caracterizado o tipo infracional que autoriza o processo de impeachment. Agora, vai caminhar? Tem questões políticas aí no meio, né, Raquel? Precisamos levar isso em consideração. Vai caminhar? Não sabemos. Tem muitas forças aí no meio que se tracionam. Teve essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que alterou a lei, depois voltou atrás, modificou só alguns aspectos. Então, tudo isso está na mesa. Perfeitamente, professor. Bom, temos ainda o artigo 39 da lei de 1950, a lei do impeachment, como o senhor mesmo trouxe aqui para a gente, que traz essas hipóteses, né, do impedimento de um ministro do STF. Então, além de ser incompatível com o decoro do cargo, é também um crime, como o senhor acabou de trazer, crime de advocacia administrativa. Bom, então, sendo assim, a gente precisaria, claro, aguardar essas investigações a respeito dessa situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, mas só essa possibilidade realmente, isso já tensiona bastante essa questão e acredito que deve levantar aí para o próximo ano muitas discussões a respeito sobre a lei do impeachment e também sobre a atuação dos ministros, né? O limite, enfim, legislação a respeito do que pode ou não pode o ministro do STF, né, professor? Com toda certeza, Raquel, você colocou um elemento importantíssimo. O impeachment, ele é um julgamento político. Às vezes a gente vê críticas de quem não é do meio jurídico, dizendo, não,
porque um julgamento ele é totalmente político. Se for instaurado um processo de impeachment, ele vai transitar todinho ele no Senado. O presidente do STF preside o julgamento de quem estiver como réu no processo de impeachment, como aconteceu com a Dilma em 2016, aqui, ou 2015 para 2016, muitos aqui devem lembrar. Então ele é um processo totalmente, ele é judiciariforme, ele tem uma forma judicial, mas a condução dele é política, ele é julgado pelos senadores, né, o réu no processo. Então ele é bem diferente. Por isso que a questão do clima político, como você bem destacou, jornalista, antenada, isso aí pesa bastante. Então veja, a cada momento, ou a esquerda ou a direita está buscando uma pauta, está buscando um espaço na mídia, no coração das pessoas, na mente das pessoas. Isso é natural de um jogo político. Só que esse jogo político já faz algum tempo, ele contaminou o judiciário, porque o próprio judiciário se deixou contaminar, na minha opinião. Principalmente o STF. O próprio STF se deixou levar por isso e acabou abraçando coisas, na minha opinião, que não deveria, ou não na intensidade que acabou abraçando, e acabou se tornando essa questão de dizer, toda hora ficam repetindo isso, que o ministro Alexandre de Moraes defendeu a democracia e não sei mais o que. Eu vejo pessoas fazendo esse tipo de análise. Quando não é do meio jurídico, ok, mas se é do meio jurídico, precisa prestar atenção, porque não é bem assim que funciona. Então nós vamos observar agora, Raquel, nos próximos momentos, o quê? Se vai se formar em torno do ministro Alexandre de Moraes uma rede protetiva por parte do STF, por parte dos políticos que têm interesse em prestigiá-lo. O governo tem muito interesse nisso, porque o ministro Alexandre de Moraes, de um jeito ou de outro, né, analise-se por um lado ou por um outro, ele prestou um grande serviço para o governo, para a esquerda, porque ele colocou o maior líder da direita na cadeia, está preso, o Jair Bolsonaro, e deixou a direita, vamos dizer assim, acuada, nas cordas, né? Outros foram condenados também, Braga Neto, General Helena, enfim, vários outros, o Ramagem, que está foragido, vários outros aí. Então, há essa busca de uma pauta, tanto da esquerda quanto da direita. E a questão do impeachment entra muito fortemente nisso. Se houver muita pressão dentro do Congresso, eu acredito que esse impeachment pode acabar caminhando. Até porque a oposição tem maioria no Senado e isso pode acabar caminhando. Agora, a gente saber se vai efetivamente caminhar ou não é muito difícil. Na minha bola de cristal não é tão eficiente assim. A gente tenta, mas é difícil. Professor, bom, lembrando que isso nunca aconteceu, né, na história, assim, o impeachment de um ministro do STF. Então, de fato, é um processo que deve caminhar junto ali a parte jurídica com a política para a gente observar como isso acontece em 2026. E aí eu já peço também novamente para a gente pensar, refletir a respeito dessas mudanças na lei do impeachment, né? Na sua avaliação, como é que ela poderia ser melhor estabelecida para evitar que os ministros do STF, autoridades do Legislativo, saiam impunes de crimes, né? De supostos crimes cometidos no país, na sua avaliação? Olha, Raquel, se eu tivesse a resposta para isso que você está falando, eu ficaria milionário. Realmente é uma pergunta, você foi, é uma pergunta extremamente inteligente. Quer dizer, como é que a gente equaciona isso? A liminar do ministro Gilmar Mendes, assim, o ministro Gilmar Mendes é extremamente preparado, uma pessoa inteligente demais. Mas, assim, é uma liminar totalmente corporativista. Ele fez aquilo para proteger realmente o STF, proteger os ministros. Só que existe uma lei. Veja, quando foi feito o impeachment do Collor, o STF disse que a lei, porque o Gilmar Mendes falou que a lei é caduca. Ele falou que a lei é caduca, que é muito velha. Quando teve o impeachment do Collor, isso foi dito no STF? Não, não foi dito. Quando foi feito o impeachment da Dilma, foi dito que a lei era caduca? Não, também não foi. E na época da Dilma, inclusive, o Gilmar Mendes já estava no STF. Aí agora, quando começa a chegar perto de um ministro do STF, nós não podemos ficar refém de maiorias de ocasião e não sei mais o que. Bom, mas nós estamos cumprindo a lei. A lei prevê isso. A lei prevê que qualquer um pode apresentar um pedido de impeachment. Vamos lembrar aqui que o impeachment da Dilma foi apresentado pelo Miguel Reale, a Janaína Pascoal e o Hélio Bicudo, na condição de cidadãos. Naquela altura, a Janaína Pascoal nem deputada ela era.
Então, isso o ministro tirou, né? Na liminar dele não pode mais qualquer um, agora só pode ser da PGR. Ele alterou até o quórum. Isso eu achei, assim, com todo respeito, absurdo dos absurdos. Quer dizer, o quórum era a maioria simples e alterou para 2/3. Depois ele acabou voltando atrás. Quer dizer, você usou uma palavra muito apropriada, nós estamos num ambiente altamente tensionado, conflitivo, um ambiente de atrito. Só que o dado novo, Raquel, é que no passado o STF, como eu acho que é mesmo que tem que ser, ele tinha posição de árbitro. Sabe o árbitro de futebol? Todo vestido de preto, aplicando as regras, se alguém faz uma falta ele apita, se alguém faz uma falta mais violenta é um cartão amarelo, se alguém pior ainda toma um vermelho e sai, ele garante que o jogo vai transcorrer dentro das regras. Agora, quando o STF tira a roupa de árbitro e veste a camisa de um time de um lado ou do outro e fala, não, é pênalti, mas eu vou cobrar, aí não dá. Aí você começa a ter essas confusões. Nós perdemos isso. No passado, você tinha um STF muito mais parcimonioso, muito mais cônscio do seu posicionamento dentro do Estado brasileiro, dentro da institucionalidade brasileira. Hoje nós vemos esse STF ativista, até diria populista em algumas situações. E isso traz consequências. Agora nós estamos vendo essa consequência. Agora, se o ministro Alexandre de Moraes não praticou crime de responsabilidade, não há por que temer o processo de impeachment. Se ele praticou, como qualquer um que está ali previsto, qualquer autoridade que está prevista dentro da lei, ele tem que responder. PGR também responde, ministro de Estado também responde, presidente da República. Então, é uma questão de previsão legal. Se a lei não está boa, vamos alterar a lei. Isso é uma outra história. Vai lá para dentro do Congresso, altera a lei, os dispositivos legais. Mas o caminho não é ficar alterando na base da canetada, de maneira liminar, como foi feito pelo Gilmar Mendes, e agora nós estamos no meio desse imbróglio. Perfeitamente. Professor, muito obrigada mais uma vez. Como eu tenho desejado a quem tem participado conosco nesta data, né? Amanhã, temos aqui uma última pergunta, professor. Me perdoa, eu vou finalizar, porque, enfim, é uma questão muito importante para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Mas o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar um pedido de investigação contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a esposa dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes. A decisão foi tomada agora, dia 27 de dezembro, e no despacho, o Gonet afirmou que não há indícios concretos de crimes, nem de elementos que justifiquem a abertura de uma investigação criminal. Segundo o Procurador-Geral, os fatos narrados não demonstram atuação irregular do ministro do STF. O Gonet destacou ainda que não há ilicitude, em tese, no contrato firmado entre a advogada e a instituição financeira e que negócios jurídicos entre particulares não cabem à intervenção da Suprema Corte. Professor, essa decisão me parece ali ter desagradado ali uma boa parte da população, né? Gonet, como a gente disse agora há pouco, diz que não cabe ao Supremo intervir nessa investigação, mas, querendo ou não, já está, né, tendo essa intervenção. Então, qual que é a sua análise sobre esse posicionamento específico do Procurador-Geral? Olha, Raquel, o procurador ele foi instado a se manifestar, eu não lembro agora quem foi o autor do pedido, mas foi um cidadão, é um advogado. Apresentou um pedido junto à PGR de investigação. Com todo respeito ao Dr. Paulo Gonet, a decisão dele, apesar que ele não tinha outra coisa a fazer, ele precisava se manifestar sobre o pedido que chegou até ele. Mas essa decisão ela está meio vazia de conteúdo. Por quê? Porque a gente começou a conversar aqui, né? Tivemos, inclusive, antes com o professor Gustavo Sampaio, eu estava acompanhando aqui, nós já temos uma investigação em curso que está sendo conduzida pelo ministro Dias Toffoli. Ele até determinou hoje que fosse tomado depoimento, se houver necessidade vai fazer a cariação, enfim, está lá o Vorcaro que já deu depoimento, parece que o Paulo Soares, se eu não me engano, que era do BRB, que era presidente do BRB, também está dando depoimento, o Aquino, que é diretor do Bacen, também vai dar depoimento. Quer dizer, já está tendo uma investigação. E essa investigação pode envolver Alexandre de Moraes e pode envolver a esposa dele. Porque a esposa dele não é agente público, é uma advogada, ok, está tudo certo, não tem problema nenhum. Porém, foi o que eu falei agora há pouco,
Se ficar comprovado que o marido dela, que é ministro do STF, interviu junto ao Bacen, ao presidente do Bacen, que é o Galípolo, Gabriel Galípolo, para que fosse feito A ou fosse feito B em relação ao Banco Master, ou seja, esse A ou B que eu estou colocando, na verdade, é não liquidar o Master, porque aí fica aquela história, se liquidasse, não tem como pagar os honorários da Viviane Bart, né, que ela tem esse contrato absolutamente estratosférico, 3 milhões e 600 mil reais por mês durante 3 anos. Então, fica aquilo que nós conversamos há pouco, fica uma marca, né, uma mancha de uma certa suspeita, vamos dizer assim, do que foi uma quebra de decoro por parte do Alexandre de Moraes. Então, assim, o PGR, Paulo Gonet, deu a decisão que ele tinha que dar, porque chegou um pedido na mesa dele. Agora, claro que não tem elementos ainda, está sendo colhido esses elementos. O depoimento do Vorcaro está sendo colhido, do presidente do BRB está sendo colhido, do diretor do Bacen está sendo colhido. Eu acho que num futuro pode se colher até do presidente do próprio Bacen, do Gabriel Galípolo. Até a própria Viviane Bart pode prestar depoimento à Polícia Federal, por que não, claro. Então, assim, tudo isso ainda está sendo apurado, Raquel. Ainda está na caminhada ainda. Então, eu acho que essa negativa do Paulo Gonet não é meio inócua dentro do quadro que nós temos aí de investigação. Ela não vai ter nenhum efeito prático sobre o que já está sendo conduzido junto à Polícia Federal por determinação do ministro Dias Toffoli. Perfeito, professor. Agora sim, me despeço do senhor e desejo aí feliz 2026 também para a família, que seja tudo muito leve e em paz, tá? Um abraço e até o próximo ano. Raquel, um abraço para você, a toda a equipe desse programa maravilhoso. Eu adoro participar do Open News, tanto na edição da manhã quanto da noite. E mando um abraço para você, para sua família, para todos os ouvintes que tanto prestigiam com a sua audiência. E um 2026, eu desejo um 2026 mais equilibrado para todos nós. O Brasil, você pode morrer de muita coisa, mas nunca de tédio. Então, que a gente tenhamos assim, uma vida um cotidiano um pouco mais equilibrado, para a gente poder desenvolver, estudar, trabalhar e fazer o Brasil ser cada vez mais pujante, com menos sobressaltos do como a gente está assistindo. É isso, um abraço, até mais. Um abraço, então, professor Antônio Celso Baeta Minhoto aqui com a gente. E agora a gente segue falando sobre a criação do Banco Master, dessa vez aspectos políticos, né?